magnetismo, revisamos na primeira aula, e Oersted foi dar uma aula de circuitos elétricos, levou uma bússola, percebeu que corrente elétrica gera campo magnético. Depois que nós revisamos magnetismo na primeira aula, nós vimos as 3 maneiras de gerar campo magnético que o ensino médio exige que você compreenda: fio reto e longo, espira e solenoide. Corrente elétrica gera campo magnético. O movimento de cargas elétricas gera campo magnético. Foi o tema da nossa primeira aula. Mas a natureza sempre foi simétrica. A natureza sempre se mostrou com 2 lados. Se corrente elétrica gera campo magnético, então pensem comigo. Se eu pegar um ímã poderoso, colocar esse ímã, por exemplo, nessa posição, sabe aquele ímã em forma de ferradura dos desenhos animados? Ele existe. É um instrumento importantíssimo no laboratório. Eu poderia dizer que é o Polo Norte e o Polo Sul. Nós sabemos que as linhas de campo emergem do... Obrigado, amigo. Emergem do Polo Norte e penetram no Polo Sul. Quando nós representamos um ímã desse tipo, a gente às vezes por preguiça não mostra que as linhas de campo são contínuas. As linhas de campo são sempre contínuas. Elas não têm começo e fim, como as linhas de campo elétrico, que nascem nas positivas e morrem nas negativas. Elas emergem no Polo Norte e penetram no Polo Sul, mas existe essa continuidade. Peguei o meu ímã, quer dizer que tem um certo campo magnético medido em Tesla, lembra? A gente representa esse campo magnético com a letra B de Biot. Se Oersted nos mostrou que cargas elétricas em movimento geram corrente elétrica, tu deves aceitar que uma partícula carregada que seja arremessada dentro de um campo magnético com certa velocidade, vamos dizer que o ângulo entre o campo magnético e o vetor de velocidade é alfa. Se corrente elétrica gera campo magnético, já existe um campo magnético na região. Quando aquela partícula positiva começar a se deslocar, ela é uma corrente elétrica. Uma carga em movimento é uma mini corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera o seu próprio campo magnético, que vai interagir com o campo magnético externo. Quem começou a estudar um pouco de física e percebeu que corrente elétrica gera campo magnético, deve ter filosofado e pensado: quando uma partícula carregada for arremessada dentro de um campo magnético, como eu fiz ali com vocês, deve rolar alguma força entre a partícula e o campo magnético. Ou seja, o que eu estou te dizendo é que no nosso curso semi-extensivo noturno de Erechim, nós estamos investigando nesse momento uma força chamada de força porque tem uma carga elétrica, magnética. Força eletromagnética é o que nós vamos começar a investigar agora. Vocês nunca foram no laboratório de física estudar isso. Portanto, para que tu acredite na equação que eu vou escrever, tu tem que confiar nas informações que eu vou te dar. Vamos ao laboratório. Quando eu vou para o laboratório e começo a fazer o estudo de uma partícula carregada, arremessada no campo magnético, eu conheço a carga da partícula, a velocidade
que significa diretamente proporcional? Quando uma grandeza dobra, a outra dobra, obrigado. Quando uma grandeza triplica, a outra triplica, e assim por diante. Em laboratório é possível observar que a força eletromagnética que vai agir nessa partícula que foi arremessada no campo magnético é diretamente proporcional à velocidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior a força que vai atuar nessa partícula. Faz sentido? Porque maior velocidade significa maior corrente elétrica. Nós percebemos também que ao dobrar a carga, a força dobra. Ao triplicar a carga da partícula arremessada, a força triplica. Então eu percebo que é diretamente proporcional a força e a carga. Eu também percebo que aumentando o poder do campo magnético, dobrando o poder do campo magnético, dobra a força eletromagnética, triplicando, triplica. Portanto, eu sei que a força eletromagnética é diretamente proporcional ao campo magnético. Mas algo absurdo é que o ângulo também interfere. Quando o ângulo entre a velocidade da partícula e o campo magnético é zero, a partícula descreve movimento retilíneo uniforme. Quando uma partícula descreve MRU, qual é a força resultante, meus amigos? Zero. Primeira lei de Newton. Se eu arremesso a partícula perpendicularmente ao campo magnético, eu percebo que a partícula sofre um movimento circular uniforme. E nesse caso eu percebo que a força é máxima. Se a partícula é arremessada com 30 graus, por exemplo, a partícula descreve um movimento, olha que assustador, helicoidal. E a força que atua nela é a metade da força máxima. Cara, quando meu professor me fez esse comentário no meio, estava no terceirão, sabia porra nenhuma de nada. Eu fiquei embrulhado. Eu aceitei o fato dele ter me dito que se essa partícula é arremessada com ângulo zero, ou assim, ela passa reto. Eu aceitei essa ideia, achei tranquilo. Cara, que legal. Quando a velocidade da partícula é paralela ao campo magnético, a partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, o que obviamente mostra que a força resultante é zero. Quando a partícula era arremessada perpendicularmente ao campo magnético, tipo assim, a partícula ficava descrevendo um movimento circular uniforme. Tranquilo. Mas quando ele me falou que o movimento era oblíquo em relação ao campo magnético, o movimento era helicoidal, isso me fez mal. Eu, caramba, como pode movimento helicoidal? A partícula gira e avança. Isso é um movimento helicoidal. Isso é um movimento helicoidal. Ela gira e avança ou se afasta de ti. Aquilo me fez mal. Gente, se tu aceita que o movimento da partícula é MRU quando o ângulo é 0 ou 180, se tu aceita que o movimento da partícula é um movimento circular uniforme quando a partícula tem velocidade perpendicular ao campo magnético, se tu lembra de decomposição, tu tem que entender que uma velocidade oblíqua é como se tivesse uma velocidade horizontal, Vx, e uma velocidade vertical, Vy. Se a partícula só tivesse a velocidade Vx, ela andaria em MRU. Se a partícula só tivesse a velocidade Vy, perpendicular, ela descreveria um MCU. Se a partícula tem velocidade oblíqua, quer dizer que ela tem ao mesmo tempo uma velocidade paralela e uma velocidade perpendicular. Ao mesmo tempo ela vai girar e avançar. Portanto, o aluno que entende que uma partícula carregada imersa em campo magnético descreve um MRU quando o ângulo é 0 e descreve um MCU quando o ângulo é 90 graus, automaticamente ela pode concluir que para um ângulo intermediário o movimento é helicoidal.
Isso é meio decoreba. São dados do laboratório que me permitiram te contar esse detalhe. Porém, o que eu estava te mostrando no começo da aula era que essa força que faz a partícula girar é diretamente proporcional à velocidade, diretamente proporcional à carga, diretamente proporcional ao campo magnético, e com essa nova notícia que com ângulo 0 é 0, com ângulo de 30 dá metade da força máxima, e com ângulo de 90 dá uma força máxima, qual é a função trigonométrica que com 0 é 0, com 90 dá valor máximo e com 30 é a metade do máximo? Só podemos estar falando do seno. Seno é um cara assim, né? Seno de 0, 0. Seno de 90, 1. Seno de 30, 0,5. Que loucura, né, cara? Será possível que Deus é um sujeito tão bizarro que usou seno e cosseno para montar o mundo? Sim. Deus é matemático. Cara, tu tem que acreditar em mim, cara, que fui para o laboratório e percebi essas coisas acontecendo. Acreditei no que os meus professores falaram. Confirmei fazendo experimentos. Se eu quiser montar uma fórmula que relacione a força que atuava nessa partícula com essas grandezas, como a relação é de proporcionalidade direta, a fórmula da força eletromagnética fica desse jeito, ó. Diretamente proporcional ao campo magnético, diretamente proporcional à carga, diretamente proporcional à velocidade, mas também depende do ângulo entre a velocidade e o campo magnético, que eu chamei de alfa. Depende do seno de alfa. Amigo, a minha preocupação com essa fórmula não é que tu tenha dificuldade de ler que a velocidade da partícula vale tanto. Aí tu bota o númerozinho ali. A quantidade de carga da partícula, que a gente chama de carga, né, já que a gente está familiarizado, a quantidade de carga da partícula é tal. Tu vai lá e bota o número aqui. Não estou preocupado com isso. Quem é o B mesmo? É o campo magnético. Medido em que unidade, amigos? Tesla. Pô, tu vê que legal, né, cara? Às vezes o cara trabalhou o dia inteiro, está assistindo a última aula e mostra que está concentrado. Tesla, campo magnético. F de quê? Nessa hora da madrugada, F de força, professor, de força. Força. A minha preocupação, meu amigo, não é que tu te perca no ângulo. Ângulo entre quem? Ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. A minha preocupação não é que tu não consiga usar a fórmula. O grande detalhe dessa matéria é tu perceber que campo magnético, velocidade e força são grandezas vetoriais. Essa é a encrenca da matéria. Quando nós precisávamos descobrir para onde é que apontava um campo magnético gerado por corrente elétrica, era a regra da mão direita. Bastava pegar no fio com a mão direita e o dedão, corrente. Enfia na corrente. Nós vamos continuar usando a regra da mão direita. Só que a regra da mão direita que eu vou te ensinar é um pouco diferente da regra da mão direita da apostila. É uma regra da mão direita que eu aprendi com os meus alunos. Quando o cara faz assim na estrada, carona, né? É o símbolo da carona. O que tu acha que o dedão representa naqueles três vetores? Força, campo magnético ou velocidade? Eu nunca experimentei de carona apontando para o lado contrário. Devem parar, mas geralmente a gente aponta para onde a gente quer ir, né? Concordas? O nosso dedão pode servir como o dedo da velocidade. Esse dedo, pelas crianças, é chamado como fura-bolo. E bolo começa com a letra B. Esse dedo vai representar o campo magnético. Por eliminação, esse dedo só pode representar a força. Ou força.
Não importa se é em inglês, né, se a pessoa é chique, força. Se é em português, força também. Força. O bacana desses 3 dedos é que basta tu decorar 2. O terceiro, obrigatoriamente, é o que está faltando. Se tu decorar que o dedão é o dedo da carona, que é quando a gente quer a velocidade de alguém. Se o furabolo é o B. E se o força. Toda criança, homem ou mulher, já brincou de arminha. Todos já brincaram. Campo magnético, velocidade. Pode continuar mexendo no teu dedinho assim, não tem problema nenhum. Só que a arminha agora da física tem que ter um gatilho, é o dedo do meio, força. E esse dedo do meio nunca pode inclinar em relação aos outros dedos. Ele tem que ser perpendicular ao campo magnético e à velocidade. Esta é a nova regra da mão direita. Faça assim com a mão, por favor. Não tenha vergonha, é só tua mão. Quando tu era criança, fazia assim. Agora tu botou o dedo do meio. Pode continuar mexendo nesse dedo, ó. Se tu quiser mexer no ângulo da velocidade com o campo magnético, eu não fico bravo. Mas jamais mexa no dedo do meio. Jamais. Só de tu aprender a regra da mão direita modificada. Né? Porque antes era pegar no fio com a mão direita. Antes era só pegar no fio com a mão direita, o dedão na corrente. Agora ela está modificada, a regra da mão direita, ó. Cara, se tu quiser estudar comigo essa parte da física, tu tem que parecer um louco. Tu tem que ficar fazendo assim na aula, ó. Se tu não ficar fazendo assim na aula, tu não está treinando. Não tenha vergonha, está aprendendo física. E é uma parte que o pessoal tem dificuldade. Me ajuda! Quem é esse dedo? Força. Velocidade. Campo magnético, obrigado, gente. Para ver se tu pegou a manha, eu vou te desafiar a aplicar a regra da mão direita modificada. Imaginem vocês que nas nossas costas tem o polo norte de Lima e que atrás da parede tem o polo sul. Vocês aceitam que o campo magnético então está penetrando no quadro do norte para o sul? Nós poderíamos representar esse campo magnético com a letra B de bio. Vamos pegar uma partícula positiva e uma partícula negativa e vamos arremessar ambas com velocidade para cima. A regra que eu te apresentei é para a partícula positiva. Me ajuda então. A carona é o dedão, velocidade. Partícula está vindo de baixo para cima. O furabolo é o B de bolo, campo magnético bio, apontando para dentro do quadro. O dedo do meio está apontando para mim, né? Portanto, eu sei que essa partícula positiva vai ser empurrada para mim enquanto sobe. Aí a velocidade dela vai mudar de direção. E ela vai descrever um movimento circular uniforme. Essa partícula vai ficar presa no campo magnético. E a partícula negativa, para onde tu acha que ela vai? A regra da mão direita serve para partículas positivas. A partícula negativa vai ser empurrada no sentido oposto. Se tu é bom com a mão esquerda, podes usar a mão esquerda, ó. Aí o dedo do meio aponta para o lado oposto. Eu não gosto da mão esquerda, eu uso a mão direita. Portanto, eu decoro que a partícula negativa é empurrada no sentido oposto. Se tu é ambidestro, pode usar a mão direita ou a mão esquerda, partícula negativa. Portanto, a partícula negativa vai girar no sentido oposto. Regra da mão direita. O difícil dessa parte da matéria não é colocar o númerozinho na fórmula e multiplicar. O difícil da matéria é descobrir para onde a partícula é empurrada. Regra da mão direita modificada. Às vezes tu vai sentir dificuldade de encaixar a tua mão na figura. Gira a figura, gira a apostila, gira a prova. Saca? Então, e a mão direita, se tu acha que esse dedo vai quebrar e ir para trás, usa a mão esquerda, de repente fica mais fácil. Só lembra que a mão esquerda é para a partícula negativa. Indicador aponta para o mesmo lugar. Dedão aponta para o mesmo lugar. O dedo do meio aponta para lados opostos. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Tu que escolhe. Certo? Cara, então assim, ó. Começamos a sair daquela história de calcular campo magnético gerado por corrente elétrica, fio reto, espira e solenoide.
e caímos numa parte mais nova da matéria, força eletromagnética. A partir do que eu te falei de força eletromagnética, eu quero te contar uns outros detalhes. Observem, pessoal, que eu não deduzi a fórmula para ti, eu te convenci que em experimentos de laboratório a gente percebe aquelas proporcionalidades. Então eu tentei te convencer de que a fórmula é justa. É possível que tu só passe a acreditar de verdade em mim quando fores fazer um curso de exatas e presencie esse fenômeno em laboratório. Sem problema. Para o vestibular, tente confiar no que eu estou te dizendo, mesmo que tu ainda não tenha vivenciado isso em laboratório. Eu também não vivenciei. Eu não cheguei nessa fase do laboratório ainda. Tu vê, né, cara, a física, ela nos exige que a gente aprenda coisas que nós nunca vimos. Isso é extremamente delicado. Tu acreditar no que tu não viu, né? Chama-se abstração, a capacidade do ser humano de compreender aquilo que ele não viu. Por isso, talvez o eletromagnetismo seja tão delicado. Para eu encerrar a aula nesses minutos que faltam, eu queria discutir com vocês duas situações importantíssimas. Fio reto, mergulhado é feio, né? Imerso em campo magnético. Quero te mostrar esta formulazinha. E para encerrar, eu gostaria de te mostrar fios retos e paralelos. Eu acho que a tua apostila trouxe essas fórmulas, mas ela não mostrou muito bem de onde é que elas nasceram. Eu gostaria de te mostrar a origem dessas fórmulas. Na hora que eu estava para entrar na sala de aula, um colega me perguntou: professor, onde é que essas aulas aqui do filme estão mesmo? Só por te facilitar a vida. www. O nome do canal que o YouTube me obrigou a colocar, basicamente, chama-se D. Otávio RC. É o meu nome, uma corruptela do meu nome. Porém, se tu digitar no Google o meu nome, vocês verão coisas boas e ruins. Já pesquisasse o teu nome no Google? É assustador. Se tu digitar o meu nome no Google, tu acha o meu canal de física. Mais de 10 mil aulas. Só que apenas 100 delas têm nome. Vocês sabem o que significa Google, né? Para quem não sabe, um Google é 10 elevado a 100, é um número. Google. Voltando à vida. Fio reto e imerso em campo magnético. Como é que eu consigo essa situação? Vamos pegar o nosso ímã em forma de ferradura, emerge do polo norte e penetra no polo sul, e vou pegar um fio e vou deixar esse fio mergulhado no campo magnético. Vamos supor que esse fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica I. Tu aceita que quando esse fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica aí, tem cargas elétricas se deslocando dentro dele? É isso que é corrente elétrica, cargas elétricas em movimento. Se tem carga elétrica se movimentando nesse fio, com uma certa velocidade, essas cargas elétricas vão estar sofrendo essa situação. Vai surgir uma força. Como calcular a força que é exercida nesse fio? Vamos supor que eu conheço o campo magnético atuando ali nas redondezas do fio. Eu conheço o campo magnético B. Eu conheço a corrente elétrica I. Conheço B e conheço I. Como é que eu vou calcular a força eletromagnética? Que depende do campo, da carga, da velocidade e do seno do ângulo. Quando a gente viu um pouquinho, você já viu
Está dividindo, passa multiplicando. Eu tenho direito, então, de dizer que a carga que flui pelo fio é a corrente elétrica multiplicada pelo tempo. Que tempo, professor? O tempo que as partículas demoram para entrar e sair do campo magnético. Quer dizer que eu tenho o direito de, no lugar do Q, quantidade de carga, substituir por I vezes ΔT, ou ΔT vezes I. O que é velocidade, meus amigos? Velocidade é distância com o passar do tempo. Se essas partículas que estão passando pelo fio percorreram a distância L, eu poderia dizer que a velocidade delas é L sobre ΔT, distância sobre tempo. Se eu substituir no lugar da velocidade L sobre ΔT, surge a fórmula do Bill. Eu pergunto a vocês, essa fórmula está na apostila de vocês? A fórmula do Bill? Será que não? Eu folheei a apostila, são 2 volumes, né? Eu achei que ter folheado o volume 2 hoje e ter visto essa fórmula. Talvez não tenha dedução, mas deve ter a fórmula do Bill. O que é o B? Campo magnético. O que é o I? Corrente elétrica. O que é o L? É o comprimento do fio que está imerso no campo magnético. Sendo de alfa. Alfa é o ângulo que o próprio fio faz com o campo magnético. Observem que eu usei 2 fórmulas básicas, mais a fórmula da força magnética, para fazer essa deduçãozinha para ti. E para encerrar a aula nesses 5 minutos, eu quero que tu pense o seguinte comigo. Imaginem vocês que eu tenho fios retos e paralelos. Fiz um vermelho e um azul. Vamos supor, para começo de conversa, que ambos tenham a corrente subindo o fio. Corrente elétrica gera campo magnético. Vocês devem aceitar que tanto o fio 1 quanto o fio 2 geram um campo magnético um em cima do outro. Usem, por favor, a regra da mão direita no fio 1. E eu te pergunto, para onde aponta o campo magnético que o fio 1 gera sobre o fio 2? Para dentro ou para fora do quadro? Pega no fio 1 com a mão direita. Para dentro ou para fora? Para fora na esquerda, para dentro na direita. Parabéns, amigo. Para dentro. Quando o vetor é perpendicular ao plano
servem para calcular força entre fios foram demonstradas. Esses fios estão se atraindo ou se repelindo? O fio 2 está sendo empurrado para cima do fio 1, né? Será que o fio 1 está sendo empurrado para cima do fio 2? Regra da mão direita no fio 2. O campo magnético do fio 2 que chega sobre o fio 1 está apontando para vocês. O dedão é a corrente. O campo magnético aponta para vocês. A força eletromagnética empurra o fio 1 para cima do fio 2. Isso me permite concluir que quando as correntes têm mesmo sentido, os fios se atraem, seja para cima, seja para baixo, atração. Mas quando as correntes têm sentidos opostos, ocorre repulsão. É o momento em que o ditado popular falha, né? Os opostos se atraem, nem sempre. Nesse caso, correntes iguais se atraem, correntes com sentidos opostos se repelem. Não quer decorar?